Quando a gente observa a criança, tá? Criancinha, a gente fica maravilhado com criança. Por que a gente fica maravilhado com criança? Porque a criança faz uns negócios extraordinários. A criança vai lá e começa a brincar todo mundo junto, só alegria, felicidade. É um negócio maravilhoso, até que eles se estranham. Né? Tá tudo lindo, de repente você escuta uma criança chorando. Por que aquela criança está chorando? Porque eles começaram a brigar. Ou querem o mesmo brinquedo, ou alguém pôs a mão onde não era para pôr, ou derrubou um negócio que não era para derrubar, eles já se desentendem, já gritam com o outro, empurram um o outro, e o negócio fica feio entre as crianças. Dá 10 minutos, quando dá, aquelas mesmas crianças que estavam se estapeando e bravam uma com a outra, estão extremamente bem um com o outro, como se absolutamente nada tivesse acontecido. E como eles convivem bem com isso, não é mesmo? É um negócio fantástico, fantástico. Até quando a gente é moleque e se desentende ali com os amigos da gente, a gente se entende de novo com eles muito facilmente. Aí a gente vai crescendo. E a gente vai crescendo e a graça acaba. Que graça? A graça, gente, porque aí desentendeu, acabou, estou de mal, nunca mais falo com você, você morreu para mim. Aí começam uns negócios desse tipo. Por quê? Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente diminui. Como é que é? A criança, ela é pequenininha e tem um coração imenso, gracioso. Aí você vai crescendo e vai diminuindo por dentro de tal forma que não é porque Deus está crescendo dentro do teu coração, não é porque vai diminuindo e você vai ficando insensível a um monte de coisa, e aí a tal do fazer as pazes parece um negócio quase impossível. E quando a gente olha para a palavra de Deus e a questão que envolve o Evangelho, por exemplo, nós não podemos olhar o Evangelho e considerar o Evangelho de uma forma rasa. O Evangelho, ele é relacional. O Evangelho marca a nossa relação com Deus e, ao mesmo tempo, a nossa relação com o outro, enquanto servos de Deus, enquanto povo de Deus, enquanto irmãos. Irmãos. Então, como a gente é irmão e nós somos pecadores, tem umas horas que espeta. Mas a gente não é uma criança, né? O que é? Que um empurrou o outro e agora está tudo bem. A gente não é mais assim, a gente começa a agir de uma forma mais esquisita, mais dura, e isso tudo vai provocando, consciente ou inconscientemente, um distanciamento do Evangelho. E isso é muito ruim. Na verdade, isso é péssimo. Mas por quê? Porque nós não podemos pensar o Evangelho sem amor e nós não podemos pensar o Evangelho sem perdão. Mas por que não? Porque não dá para conceber o Evangelho sem essas coisas. Até porque o Evangelho, ou no Evangelho, se expressa tanto o amor, quanto também se expressa o perdão. E hoje eu quero falar um pouco disso, sobre o perdão como expressão do Evangelho. Justamente para que seja possível a restauração de laços por meio do perdão, tal qual o Evangelho nos mostra. E nós vamos ler Mateus 18, versículos 21 a 35, pensando justamente sobre isso, o perdão como expressão do Evangelho. O perdão como expressão do Evangelho. Eu leio a Nova Versão Internacional de Mateus 18, versículos 21 a 35, que nos diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Na sua versão talvez esteja escrito 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou:
implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Que texto mais prazeroso, pastor? Pois é, um texto prazeroso. Vamos entender o contexto. Jesus vem num discurso onde ele já está falando da questão da restauração de relacionamentos. Se você for entregar sua oferta e lembrar do seu irmão que está em pecado contra você, vai até ele, peça perdão, restaure, depois você entrega a oferta. Então Pedro, escutando essas coisas todas, chegou diante do Senhor e faz a famosa pergunta: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? É interessante que o vocábulo grego usado para essa questão do quantas vezes, ele pode ser traduzido também com que frequência, sabe? Com que frequência o meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoá-lo? Até umas 7 vezes não está bom? E a questão é justamente por quanto da lei e também dos rabinos, né, que estipulava ali um valor, né? Você perdoa aí umas 3 vezes e está certo, perdoou 4, aí já é demais, já abusou. E Jesus dá uma olhada para a cara do Pedro e fala: olha, Pedro, você é muito virtuoso, mas eu vou falar uma coisa para você, hein? É bom você aumentar um pouquinho o número. Quanto, Senhor? Sei lá, umas 70 vezes 7. Mas por que assim, Senhor? Porque você não entendeu ainda, Pedro, o que eu quero dizer com perdão. Mas como assim? Pois é, a partir do momento que você faz uma pergunta para Jesus, meus amados irmãos, que é assim: com que frequência o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou tolerar isso? É porque você sabe que o seu irmão vai pecar contra você, e certos irmãos vão pecar contra você com muito mais frequência do que você gostaria. Mas antes da gente se posicionar de vítima, a gente também tem que lembrar o quanto que a gente pisa na bola com os outros também. Mas por quê? Porque a gente não é nenhum chuchuzinho, não é mesmo, meus amados irmãos? A gente recebe, mas a gente também dá, né? A gente recebe ofensa, dá ofensa, a gente é um problema sério. Mas por que nós somos assim, pastor? Por causa da nossa natureza. Porque nossa natureza pecaminosa, ela inclina justamente para a desobediência, ela inclina para aquilo que não agrada a Deus. Então Jesus, para deixar bem claro o que ele queria explicar para Pedro, ele nos conta essa parábola. O que nós temos nessa parábola? Nós temos nessa parábola, pura e simplesmente, o Evangelho. Nada mais do que isso, é o Evangelho. Leia com atenção e você vai encontrar nela o Evangelho. Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, né, e essa é a primeira questão que eu quero trazer para os irmãos desse texto, que quando a gente vai pensar no perdão como expressão do Evangelho, a gente precisa entender que nós fomos agraciados pelo perdão de Deus. Tá? Nós fomos agraciados pelo perdão de Deus. Então o que vai acontecer nessa parábola? Tem um rei, um cara muito poderoso, que resolve pedir as contas dos outros. Vocês estão me devendo, eu quero receber. Nitidamente esse rei é Deus. Tá? Nitidamente esse rei é Deus. E tem um sujeito que está devendo uma grana para o rei. Grana é 10 mil talentos. 10 mil talentos, meus amados irmãos, é algo em torno entre 30 e 35 quilos de prata, tá? Cada talento, melhor dizendo, tá? Um talentinho é algo entre 30 e 35 quilos de prata.
Trocando por denário, que era a moeda corrente da época, mais fácil, mais acesso com todo mundo, tá? Um denário era a diária de um trabalhador, tá? Uma diária custava um denário. Um talento custa mais ou menos 6.000 denários. O sujeito deve 10.000 talentos. Como que eu vou entender isso melhor, pastor? É assim: a sua fatura do cartão de crédito chegou e você não tem dinheiro para pagar tudo, e você parcela. No outro mês você não tem dinheiro para pagar tudo e você parcela novamente. E no outro mês você não tem dinheiro para pagar tudo e você parcela novamente. Misteriosamente, os, sei lá, R$2.000 que você estava para pagar no cartão, agora viraram 6.500. Que depois vai virar 7,5, 9, 10, 12. E se você pagar o tal do mínimo, aí sim você vai ver o que é juro em cima do rotativo. Porque ninguém nessa vida vai conseguir pagar 10.000 talentos para alguém. É isso que Jesus está dizendo. É impagável. Se vendesse a mulher do sujeito como escrava, vendesse os filhos, tudo que ele tinha, ele ia trabalhar o resto da vida até morrer e ia ficar devendo. Credo, pastor? Pois é, uma conta só. Eu não estou falando de todas as contas, é uma conta só. É só uma conta desse sujeito. Sabe aquela situação na vida que você olha para o seu dinheiro e você olha para a sua conta e você fala, não dá? Não dá o quê? Não dá para pagar tudo. Eu vou ter que jogar os meus boletos para cima e o que eu pegar vai ser o sorteado do mês e o resto tudo vai ficar. Essa é a situação desse coitado aqui do texto. Tem como pagarmos. Agora, o mais engraçado ou mais divertido do texto é que esse sujeito é você. O senhor está sabendo das minhas contas, pastor? Tô. Como assim o senhor está sabendo das minhas contas? Ué, até onde eu sei, nós somos pecadores e nós temos um probleminha que a gente não consegue resolver por nós mesmos, justamente por causa do nosso pecado. Se o rei é Deus e se esse sujeito sou eu, é você, é a gente diante de Deus tendo que prestar conta e implorando para Deus, Senhor, me perdoe porque eu estou devendo muito para o Senhor e eu não tenho como pagar. Essa é a situação. Simplesmente essa é a situação. Por que isso aconteceu com a gente, pastor? Isso aconteceu com a gente, irmãos, porque é mais ou menos assim. Imagine você, tá bem? Imagine você, que um dia você esteve grudadinho com Deus. Tá? Grudadinho. Vem cá, Arlen, vem cá. Fica perto de mim. Aqui, ó. Aqui. Pega aí no meu braço. Então imagine que um dia você esteve agarradinho com Deus, andando com Ele para lá e para cá, mas aí você fez uma bobagem. Que bobagem, pastor? Considerando que isso aqui é um menino, passou uma certa moça perto dele, a cabeça dele virou, porque o pescoço é vivo, e ele olhou, e ele disse, eita, ali eu ia me dar bem facinho. Solta meu braço. Pois é, começou assim. Dali a pouco, veio uns amigos, e falou, tu viu lá? Ele falou, eu vi. E aí? Rapaz, não sei. E aí, em vez de pensar em Jesus, ele começa a pensar, sei lá, em decote. Vocês estão entendendo onde isso vai parar ou não? Conforme o Arlen vai fazendo e vai falando, vai lá perto da caixão lá, Arlen, aquela. E as coisas vão tomando forma, é assim que fica. Agora imagine que cada pensamento besta desse, cada palavra besta dessa, e cada momento em que ele lá, sei lá, estava tomando banho e teve pensamentos fervorosos que não devia, e fez coisas que não devia debaixo do chuveiro, ele me devesse milão. Pastor, porque não pode começar com R$1. R$1 não dá para fazer nada. Milão.
Se ele herdar a oficina, ele não vai conseguir me pagar. E ó, que na oficina tem um monte de coisa de valor, não vai dar para pagar. Por quê? Porque é isso aí que o pecado faz. Pode sentar, Arlen, muito obrigado. Bate palma pro Arlen, gente, viu a atuação dele brilhante? É isso que o pecado faz. Agora você imagine que cada pecado seu, cada situação que você cometeu foi te empurrando para distante de Deus, distante de Deus, distante de Deus. Você tem uma dívida com Deus que você não pode pagar. E o engraçado é que essa dívida já ficou impagável na primeira pisada de bola que você deu. Não precisa da segunda nem da terceira. Na primeira já não tem jeito de pagar. E aí, pastor? E aí que a palavra de Deus ela diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados, quando o quê? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Todas. E aí a parte mais legal. E cancelou a escrita da dívida. E cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, 13 a 15. Então, na hora que o Senhor chegou com a promissória para esfregar na sua cara e falar assim, agora paga, e você pediu o perdão, pediu que Ele tivesse paciência com você, que Ele te tolerasse e essas coisas assim, Deus, vendo que você nunca na sua vida ia conseguir pagar a dívida, Ele perdoou você. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E isso eu estou pressupondo que você entendeu a mensagem do Evangelho, entregou sua vida a Jesus, entendeu o que Jesus fez e entregou a vida para Ele. Porque se você entendeu o que Jesus fez e não entregou a vida para Ele ainda, tu continua devendo para Deus. Como é que é, pastor? Se escutou, não desceu para o coração e não te transformou, você continua devendo para Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. Aceita que teve quem resolveu pagar a conta impagável, peça perdão ao Senhor, reconcilie-se com Deus, que você pode ficar agarrado no braço dele de novo. Perdão, amados irmãos. Perdão. Apesar de tudo que você já fez nessa vida, Deus perdoa você por meio de Jesus Cristo, porque a escrita da dívida foi paga no sangue de Jesus. Por isso aqui é o Evangelho. Porque o texto diz que aquele rei cancelou a dívida. Não diz que ele perdoou a dívida, diz que ele cancelou a dívida. Rasgou as promissórias, jogou fora. Está tudo bem agora. E quando a gente é transformado e tocado pelo Evangelho, vem a segunda questão importante nesse texto, que é justamente a nossa reação após ser perdoado. Porque, hipoteticamente, só o fato da gente ter sido perdoado, ter sido restaurado por Deus, já devia fazer da gente um pouco mais gracioso e também misericordioso com os outros. Por quê, pastor? Porque quando a gente pensa o perdão como expressão do Evangelho, nós entendemos que devemos ser misericordiosos com o nosso próximo. Mas esse é o nosso grande problema, nós não somos bons nisso. No que? De ser misericordioso com os outros, a gente não é bom nisso. Infelizmente não é. Tanto não é que o sujeito acabou de receber o perdão dos 10 mil talentos. Tinha um coitado que ele achou na rua, que devia uma grana para ele. E diante daquela situação de 100 denários, um talento, 6 mil denários, o cara deve 10 mil.
mais ou menos, vamos brincar mais ou menos assim, tá? Fulano, você recebeu um perdão aí de uma dívida de 1 milhão, tem alguém te devendo R$200 e você fala para ele, você me paga, senão eu te arranco o pescoço fora. Você entendeu o negócio ou não? É uma coisa assim. E esse sujeito sufocou o cara e disse, você vai pagar e não tem conversa, não tem perdão para você não, porque eu não tenho que ser misericordioso, eu não tenho que ser mole com você, porque você deve, você tem que dar seu jeito, não quero saber. E ele não perdoou e aquele homem começou a sofrer. O problema é que o rei ficou sabendo. E se o rei é Deus, Deus sempre está sabendo. E Deus mandou chamar o cara lá. E Deus fala para o sujeito, é sério? É sério o quê, Senhor? É sério que eu te perdoei e você não perdoou? É sério que eu fui gracioso com você e você não foi com os outros? É sério que eu te dei o meu perdão e o meu amor, você não amou ninguém? É sério isso? E ele falou, é sério, Senhor. E aí que está, meus amados irmãos. Esse é o grande problema que nós enfrentamos quando a gente pensa no Evangelho, pensa em quem nós somos e pensa naquilo que nós devemos fazer. Mas por quê? Porque se eu recebi perdão de Deus, Ele me deu perdão para que eu fosse perdoador. Ele foi misericordioso comigo para que eu fosse misericordioso com o meu próximo. Ele atingiu a minha vida e transformou a minha vida para que nessa questão da transformação que eu recebi, eu mostrasse Deus através da minha vida de tal maneira que eu tivesse um mínimo de empatia para com o meu próximo, mas eu não sou desse jeito. E sabe por que eu não sou desse jeito? Sabe por que você não é desse jeito? Sabe por que a gente não é assim? A gente não é assim porque a gente gosta muito de receber as coisas e gosta muito pouco de dar em troca algo minimamente na mesma altura. A única coisa que a gente dá na mesma altura ou mais é desprezo, é ofensa, é xingamento, é qualquer coisa desse tipo. Mas tudo que envolve misericórdia, perdão, graça, nós pura e simplesmente seguramos isso ao máximo, porque nós somos a eterna vítima de todas as coisas, mas desconsideramos que Deus nos tolera mesmo diante do nosso vitimismo. Esse é o nosso problema. E é aí que a situação fica complicada. Mas por quê, pastor? Porque, meus amados irmãos, quando nós não perdoamos uns aos outros, quando nós não liberamos perdão sobre a vida do outro, quando nós não entendemos o que Deus está nos pedindo e nós não fazemos aquilo que Deus está nos pedindo, nós temos um problema muito sério. Qual é esse problema, pastor? Endurecimento de coração. Esse é o problema. Por quê, pastor? Preste atenção, preste muita atenção. Se Deus te deu perdão, e Deus exige que você dê perdão, e você se recusa a dar perdão, você está desobedecendo a Deus. Se você está desobedecendo a Deus, você está em pecado. Se você está em pecado, seu coração vai endurecer. Se você vai ter o seu coração duro, eu sinto muito te dizer, você pode fazer todo o malabarismo do mundo, o Espírito Santo não vai agir no seu coração, porque você está represando o Espírito Santo pelo simples fato de que você não perdoa. Mas o Senhor não sabe o que me fizeram. Eu sei as coisas que você já fez para Deus. Como é que é? Filho, você sabe as coisas que você já fez para Deus, você sabe as bobagens que já se passou na sua cabeça, você sabe as ofensas que você já deu, mas o Senhor não sabe, você já sabe todas essas coisas, você recebeu perdão. O que eu estou dizendo é que apesar de quem nós somos, Deus nos perdoou. Então, se apesar de quem nós somos, Deus nos perdoou, o que Deus está dizendo no texto é uma coisa muito simples, não interessa quem é a pessoa, o que ela te fez, você tem que perdoar ela, porque essa é a minha vontade. Mas pastor, irmãos, não tem mais pastor. A questão conosco é que se há um Espírito Santo na minha vida, se há um mover de Deus na minha vida, eu recebo a capacitação de Deus para perdoar. Mas pastor, eu recebo a capacitação de Deus para perdoar. Agora, se eu não quero, aí é outra conversa. Mas por quê? Porque a imensa maioria das coisas na nossa vida não é porque eu não consigo, é porque eu não quero. Eu não quero. Não, pastor, eu não consigo perdoar fulano porque... Não, você não quer.
Tanto não quer que você não se consegue se desprender do que o fulano te fez, nem do fulano. Esse é o problema. E aí que você vai ficar remoendo esse negócio na sua vida a vida inteira, tá? Remoe bastante. Para quê? Para te dar gastrite. Remoe um pouco para te dar, sei lá, desvio na coluna. Remoe mais um pouco para quem sabe te dar umas crises de enxaqueca. E remoe mais um pouco, quem sabe não te dá insônia. Mas remoe mais um pouco para você se tornar uma pessoa profundamente antipática. E as pessoas dizerem para você: nossa, você já foi legal, mas de uns tempos para cá, hein? Mas por que isso? Porque fulano me fez sei lá o quê, e eu não deixo esse negócio embora. Não deixo por quê? Porque eu não peço perdão para essa pessoa, porque eu não perdoo essa pessoa. E eu só vou perdoar se essa pessoa vier rastejando diante de mim. A Bíblia nunca mandou fazer isso. Como é que é, pastor? Irmãos, eu devo estar lendo a Bíblia errada, porque mesmo que o meu irmão não me pedir perdão, eu tenho que perdoar ele. Tanto é que o outro texto está dizendo assim, antes que ele está falando assim: se o teu irmão que tiver pecado contra você, na hora que você for entregar a oferta, se o irmão que pecou contra você, e você lembrar disso, vai lá se reconciliar com ele. Foi ele que pecou contra o irmão, foi o irmão que pecou contra ele. Mas ainda assim, dá um jeito para você entregar a sua oferta para eu aceitar isso aí, senão eu não aceito. Então tem muita coisa na nossa vida com Deus que dá errado, porque a gente está com o nosso coração endurecido por falta de perdão. Tem muita coisa na nossa vida que dá errado e a gente não progride como servo de Deus por causa da falta de perdão. E às vezes a gente quer sentir um mover de Deus no nosso coração e a gente não vai sentir porque não tem perdão, irmãos. A gente está represando o mover de Deus na nossa vida por pura e simplesmente não estender a mão e dizer: eu não quero mais ficar indisposto com você. Mas pastor, aí irmãos, o que é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Já que a gente vai pecar um contra o outro mesmo, que é o que diz o texto, a gente vai, põe uns limites para que certas coisas não se repitam. Perdoa, convive, põe uns limites para as coisas não acontecerem mais. Não acontece. Mas por quê? Porque a gente também tem que ser sábio e caminhar bem. Ninguém que nutre raiva por alguém, ninguém que nutre ódio por alguém, vive em paz. Não, eu estou em paz. Aí você vê a pessoa e começa a sentir aquelas sensações maravilhosas que é tudo menos paz. Claro que você não está em paz. E tem um jeito certo de perdoar? Claro que tem. Tem. O texto diz: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Então a gente tem que perdoar de coração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, tipo assim, se acontecer uma coisa entre o Zé e a Maria, e o Zé chegar e falar assim: eu tenho que perdoar você porque Jesus mandou perdoar, o Zé não perdoou. E Jesus está dizendo: é para perdoar de coração, de forma genuína, de forma autêntica. Por que é para fazer isso? Porque Deus perdoou vocês de forma genuína, de forma autêntica, por causa disso. É por causa disso. Mas o texto ainda é um alerta perigoso e poderoso, porque ele diz: então o Senhor chamou seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que não perdoar gera consequências desastrosas para a nossa vida. Dores, feridas que nem precisava existir. Nem precisava existir. Mas por que existe? Porque nós somos um poço de rancor e de amargura. E onde há muito rancor e muita amargura, não existe perdão. Ser filho de Deus, meus amados irmãos, ser servo de Deus,
implica em dar para os outros aquilo que Deus nos deu. Quando eu estou dizendo que isso aqui é o Evangelho, é pura e simplesmente por uma questão da máxima da lei. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Eu amo a Deus porque Ele me perdoou, e eu amo o meu próximo, demonstrando o amor que eu recebi de Deus. Eu amo a Deus porque Ele me perdoou, e eu amo o meu próximo por conta do amor que Deus derramou sobre a minha vida. Mas pastor, o senhor não sabe o que fulano falou de mim. Pastor Charles Spurgeon, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz mais ou menos assim: quando alguém falar mal de você, não fique bravo. Você sabe que você é muito pior do que o que eles estão dizendo. Mas por quê, pastor? Porque não há ninguém que faça o bem. Não há sequer um. Todos se extraviaram por causa disso. E diante de Deus não existe ninguém bom. O único que foi bom morreu numa cruz, para que você recebesse misericórdia. Então, se você recebeu misericórdia, seja misericordioso. Eu não vou ficar aqui com um papo psicológico sobre perdão, que é um papo psicológico sobre perdão. Eu converso com o Tiago. Tiago manja. O meu negócio aqui é outro. Pastor, meu negócio aqui é outro. Meu negócio é, a gente tem que perdoar porque Deus nos perdoou. A gente tem que amar porque Deus nos amou. A gente tem que cuidar do outro porque Deus nos cuida. A gente tem que ser aquilo que Deus nos dá. Então nada justifica a gente não ser, porque Deus nos deu a condição de fazer. Deu como? Ele derramou poder sobre sua vida, num dia em que Ele colocou o Espírito Santo no seu coração. Então para de represar e deixa o Espírito Santo libertar você, para que você seja misericordioso. Pare de detestar as pessoas, pare de nutrir raiva e rancor no seu coração e viva genuinamente o amor que você recebeu e nunca mereceu. Porque se nós fôssemos tratados de acordo com o que nós realmente merecemos, a dívida nunca teria sido paga. Nunca teria sido paga. Daqui a pouco, você vai para sua casa, ou vai para a rua comer alguma coisa, vai atrás de um açaí porque está meio calor, eu sei lá o que tu vai fazer, mas tu vai em algum canto. Mas a grande questão é como você deseja ir para sua casa, com seu coração em paz, ou com seu coração tomado por feridas, com seu coração curado, ou com seu coração cheio de culpa. Em primeiro lugar, meu conselho a você é: busque o perdão de Deus. Se você nunca rendeu sua vida a Jesus, nunca entregou sua vida a Jesus, hoje é dia de você buscar o perdão de Deus e dizer: Senhor, eu sou um pecador que precisa do Senhor, que precisa do seu perdão, porque eu não quero ficar num tal lugar onde vai ter choro e ranger de dentes. Eu não quero isso, a não ser que você goste de choro e ranger de dentes. Eu não gosto disso e não quero. Detesto sentir dor. Então não quero. Então, se você não quer isso para a sua vida, hoje é dia de pedir perdão a Deus, porque você é um pecador.
e precisa de Deus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu aconselho você a pedir perdão a Deus do mesmo jeito, se você não tem perdoado, se você não tem amado, e se tem alguém que você tem nutrido algum tipo de ressentimento ou de ódio no seu coração, hoje é dia de você pedir perdão a Deus, porque desse jeito que você está, não está dando muito certo não. Não quero perdoar e nunca vou perdoar, então eu aconselho você a colocar o seu joelho no chão, pedir perdão a Deus e se converter, porque você não se converteu. O senhor não pode dizer isso. Uma pessoa que não ama não conhece a Deus. É claro que eu posso dizer isso. Por quê? Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É o que diz a palavra de Deus, irmãos. Todo o seu pensamento, todo o seu conhecimento vale de absolutamente nada quando você confronta com a palavra de Deus. Ou a gente cede a ela, ou a gente recebe a condenação que ela nos dá. Então, se você tem nutrido ódio no seu coração, se você não tem perdoado, você não quer saber de perdão, é bom você começar a pedir perdão a Deus, porque você não se converteu. Então, hoje é bom você sair daqui com sua vida acertada com Deus. Mas por quê? Porque, como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por causa disso. Tá? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. O que me lembra a história de um jovem, que eu acho que já contei isso aqui, numa igreja lá no Rio de Janeiro, uma igreja bem grande. O jovem, ele chegou diante do pastor no final do culto, e ele disse ao pastor: pastor, é o seguinte, eu vou aproveitar minha vida, estou novo, juventude toda pela frente, vou para a farra, vou me divertir, vou fazer tudo que eu tenho direito. E aí aquele jovem falou essas coisas para o pastor, e o pastor disse para ele: rapaz, não é bem assim. Não, aí quando eu ficar velho, que é assim, né? Quando eu ficar velho, eu me reconcilio com Deus e fica tudo tranquilo. Deu as costas para o pastor, foi para a rua. No que ele foi atravessar a rua, um carro pegou ele e jogou ele do outro lado e ele morreu na hora. Recusar o amor de Deus e o perdão de Deus tem consequências desastrosas. Essa é a questão. A segunda questão é que precisamos entender que perdoar é resultado da obra de Deus em nossa vida. Eu entendo, não crente, ou seja, uma pessoa que não é cristã, não perdoar. Eu entendo. Entende, pastor? Entendo todo o rancor possível. Entendo vingança, mas eu não entendo um crente não perdoar. Uma pessoa que não tem Jesus eu entendo, mas uma pessoa que tem Jesus eu não entendo, porque Deus foi gracioso conosco e nos perdoou em Cristo Jesus, e nós precisamos perdoar nossos irmãos. E por fim, você precisa liberar perdão para que você tenha paz no seu coração, para que você tenha uma vida realmente na presença de Deus, para que você entenda profundamente o que é a misericórdia de Deus derramada sobre sua vida. O que eu quero dizer, meus amados irmãos, é que hoje é dia de conserto, hoje é dia de restauração, hoje é dia de render graças a Deus por tudo o que Ele nos oferece. Porque o Evangelho, ele é vivenciado no perdão, porque o perdão é expressão do Evangelho. E uma vez que o perdão é expressão do Evangelho, nós, pura e simplesmente, não podemos, ou não devemos, poder a gente pode, mas não deve, ignorar o que Deus espera de nós. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos. Se vocês não perdoarem uns aos outros, o meu Pai, que está nos céus, não perdoará vocês. Eu preciso na minha vida de paz. Eu preciso ter paz com Deus.
Eu preciso ter paz com o meu próximo e eu preciso ter paz comigo mesmo. E isso tudo se dá a partir do momento que eu recebo na minha vida o perdão de Deus. A questão é o que você quer fazer e como quer fazer. Como eu disse, hoje é dia de restauração. Hoje é dia onde você recebeu o perdão de Deus, mas hoje é dia também de você orar, pedindo a ajuda de Deus, para que você tire do seu coração esse negócio que está te fazendo tão mal, porque você se recusa a perdoar alguém. É no perdão que as cadeias se quebram. É no perdão que a paz é restaurada. É no perdão que a expressão da graça de Deus se mostra entre nós. Porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos na sua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos aos teus pés. E, ó Deus amado, eu quero, ó Deus, nesse instante pedir o perdão do Senhor. Pai Santo, perdoa-nos, ó Deus, por conta dos nossos pecados. Sua palavra nos diz, ó Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai Santo, se há alguém aqui essa noite que ainda, Senhor meu Deus, não pediu perdão ao Senhor, que ainda não entendeu, ó Deus, que o perdão do Senhor é oferecido a essa pessoa, que o Senhor abra o entendimento dessa pessoa para que ela venha entregar a vida ao Senhor e experimentar a salvação, experimentar o perdão do Senhor ministrado sobre essa vida. Mas, ó Deus amado, se há alguém aqui essa noite, ó Deus, que precisa liberar perdão, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, no mover poderoso do Teu Espírito Santo, esteja, Senhor meu Deus, mexendo profundamente, ó Pai, no coração dessa pessoa, para que, ó Deus amado, todo tipo de dureza, toda a situação que muitas vezes essa pessoa, ó Pai, tem sufocado dentro dela, que tudo isso caia por terra agora, em nome de Jesus, para que, ó Deus amado, essa pessoa, Senhor meu Deus, possa perdoar e sentir, ó Deus amado, a libertação, ó Deus, que esse ato, Senhor meu Deus, pode trazer na vida dela. Para que, Senhor meu Deus, genuinamente, ela tenha o perdão do Senhor, para que genuinamente ela possa, Senhor meu Deus, se sentir em paz, se sentir inteira, se sentir feliz. Santíssimo Deus, não permita, Pai Santo, que, ó Deus, as durezas, ó Deus amado, que muitas vezes nós deixamos criar no nosso coração, por conta das nossas mágoas, por conta, Senhor meu Deus, do nosso rancor, por conta, ó Deus amado, das feridas que muitas vezes se abrem no nosso coração, que nós, ó Deus, não permitamos de forma nenhuma que essas coisas, ó Deus, determinem, ó Deus, o rumo da nossa vida, mas sim, ó Deus amado, que na ministração do poder do Senhor sobre nós possamos, ó Deus amado, perdoar uns aos outros e cumprirmos, ó Deus, a Tua palavra, quando ela nos diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Por isso, ó Deus amado, onde há inquietação, põe a Tua paz. Onde há, Senhor meu Deus, feridas, põe a Tua paz. Onde há, Senhor meu Deus, rancor, põe a Tua paz no lugar. Para que, ó Deus amado, cada um que aqui está, saia daqui essa noite com um coração feliz, porque o Senhor falou a essas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, quebra as cadeias. Em nome de Jesus, traz a cura. Em nome de Jesus, manifesta o Teu perdão. É minha oração, no nome precioso de Jesus. Amém.